Olá, doutores, doutoras, é um imenso prazer estar aqui com todos vocês, professor Fábio Cáceres, e hoje a pauta do nosso encontro é a iniciação na advocacia civil, ou os primeiros passos para que você possa advogar na área civil. Mas antes de adentrar propriamente ao tema do nosso encontro, eu quero primeiro me apresentar a vocês. Muito prazer, meu nome é Fábio Cáceres, eu sou professor no Legale, basicamente de 3 disciplinas: Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor. No Legale, eu sou coordenador da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil e também sou coordenador da pós-graduação de Direito Bancário, além de exercer uma co-coordenação junto com o meu querido amigo, professor Durval Salge, na pós-graduação de Direito Contratual. Além de professor no Legale, eu também sou professor em outras instituições de ensino, das quais eu destaco a ESA, Escola Superior de Advocacia. Além de professor, eu também sou advogado. Tenho um escritório instalado na capital de São Paulo e advogo nas áreas em que leciono de maneira especializada. Então, meu escritório é um escritório que atua exclusivamente na área civil. Eu não presto assessoria jurídica na área do direito penal, eu não presto assessoria jurídica na área do direito tributário. Enfim, eu sou um advogado atuante de forma especializada na área do direito civil e os seus desdobramentos, obviamente, consumidor, bancário. Além disso, eu sou pós-graduado em Direito Público e também sou doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Sou palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, tendo ministrado mais de 150 palestras no decorrer dos últimos 10 anos para os nossos colegas advogados de todo o estado. Além de professor, advogado, palestrante, eu sou também juiz arbitral e atuo com arbitragens voltadas à área do direito civil, resolução de conflitos, portanto, de natureza civil. Muito bem, basicamente este é o professor Fábio Cáceres, o advogado Fábio Cáceres, e eu digo sempre para vocês o seguinte: devem notar que eu sou bem jovem, mas não é porque sou jovem e porque ainda não tenho a experiência na sua excelência ao meu favor, que eu não tenho a condição de parar aqui e compartilhar com os senhores a minha advocacia, a minha docência. Como eu gosto muito do que faço, eu vivo intensamente não só a advocacia, como também a docência. E esta vida intensa me dá a experiência e a expertise necessária para que eu esteja aqui neste exato momento conversando com você, meu amigo advogado, minha amiga advogada, meus demais colegas estudantes de direito. Muito bem. O tema do nosso encontro tem um template aqui que eu preparei, professor Fábio Cáceres, que é primeiros passos da advocacia civil. Primeiros passos da advocacia civil. É isso que eu quero conversar com vocês. O que eu preciso ter, professor, para atuar na área civil? E eu quero aqui já deixar um recado. A proposta do nosso encontro hoje não é falar de direito civil com vocês. Não é falar de processo civil. O conteúdo jurídico, você vai lá e encontra na minha pós, por exemplo, que eu coordeno. Ah, eu quero me especializar. Isso não é pressuposto? Claro que é. Mas não é o pressuposto do encontro de hoje. Porque você vai notar que para ter sucesso na carreira, você precisa muito mais do que o conhecimento jurídico propriamente dito. O conhecimento jurídico representa uma enorme fatia deste sucesso, mas ele por si só não vai te levar ao ápice da carreira. Você precisa de outras coisas, e são essas outras coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês
em 40, 50 minutos. A carga de domínio do direito civil e processo civil, que eu repito, são disciplinas primordiais para que você possa desenvolver bem a advocacia civil, você vai encontrar lá na pós-graduação, que inclusive já fica o meu convite a todos vocês. Teremos turmas novas agora a partir do mês de agosto, salvo engano, no Legale. Basta você entrar em contato com as atendentes e fazer a sua matrícula. Valor honesto, curso de extrema qualidade, com coordenação do professor Fábio Cáceres, que é este que fala com vocês neste exato momento. Muito bem. Professor, então, o que o senhor quer conversar com a gente nesta ocasião, que não seja o direito civil, processo civil? Eu quero conversar com vocês sobre elementos periféricos ao direito civil e ao processo civil, que, a meu ver, são fundamentais para você ter sucesso na advocacia civil. Legal? É isso que eu quero falar. E para traçarmos uma rota da nossa aula, eu trouxe aqui na forma de template ou slide, como você preferir, tópicos que vão balizar os debates que faremos no decorrer de todo este encontro de hoje. Muito bem. Para isso, eu tenho aqui um slide que eu vou compartilhar com vocês agora, que é esse, o início da advocacia civil. Primeiro, se você quer ser um advogado ou uma advogada civilista, você precisa saber, obviamente, o que faz um advogado civilista. Professor, o que faz um advogado ou uma advogada civilista? Ora, se você visitar o índice do Código Civil, você vai notar que ele é bem vasto em termos de disciplinas, segmentos. Então, o advogado civilista, ele pode atuar nas questões relacionadas ao universo do direito das obrigações, direito contratual. O advogado civilista pode atuar no direito, por exemplo, das coisas. Pode atuar no campo do estudo da posse. O advogado civilista pode atuar com direitos reais, propriedade, uso, usufruto, enfim, garantias, hipoteca, penhor, anticrese. O advogado civilista pode atuar na área de família, que está albergada no direito civil, na área de sucessão, não é isso? Como é que nós faremos com a destinação patrimonial do falecido? Tudo isso também é tratado pelo advogado civilista. O próprio direito empresarial está hoje albergado pelo direito civil e eu, particularmente, nem concordo que o advogado civilista tenha que dominar direito empresarial. Para mim, foi uma grande falha do legislador em 2002, quando ele abroga o Código Comercial vigente e insere a matéria dentro do Código Civil. Ah, mas aquele Código Comercial, professor, do século XIX, era horrível. Tudo bem, fizessem um Código Comercial novo, mas não colocar a matéria dentro do direito civil, porque não tem nada a ver, mas está lá. Então, você pode até dizer que o advogado civilista também atua na área do direito empresarial. Muito bem. Sub-áreas do direito civil, direito do consumidor. O advogado civilista atua na área de direito do consumidor. Por quê? Porque são áreas privatistas, áreas atreladas ao grande universo direito privado, direito privado. Se vocês pegarem lá aquela antiga divisão de um jus filosófico que era o Piniano. O Piniano, ele fez algo interessante no direito, que foi sedimentá-lo em público-privado. Então, nós temos aqui, dentro do segmento do direito privado, a advocacia civil, o direito civil por excelência. E aí aqui há o desdobramento
das sub-áreas, tal como direito do consumidor. Muito bem. Professor, legal. Quais segmentos podem ser explorados pelo advogado civilista? Doutores, como eu disse agora, o fato de você ser um advogado civilista já te torna um especialista. Por quê? Porque quando você se intitula como civilista, você já está renunciando à advocacia tributária, você está renunciando à advocacia trabalhista, você está renunciando à advocacia previdenciária, você está renunciando à advocacia administrativa, enfim, você já está renunciando diversas áreas do direito quando você se intitula como um civilista. A questão é que dentro do direito civil, nós temos segmentos que podem ser explorados. Ou seja, você pode ser um especialista dentro da especialização. Um segmento muito comum de ser explorado de forma específica, né? Família e sucessão. Família e sucessão. É muito comum advogados se especializarem em direito de família e sucessão. Então veja que esse advogado ele não é um civilista clínico geral. Ele é um civilista ultra mega especializado. Por quê? Porque esse advogado, além de renunciar às outras áreas, dentro do direito civil, ele se apegou a uma fração chamada família e sucessão, e ali é que ele optou por atuar. Então, isto também é possível. Legal? Isso também é possível. Nós temos aqui outros segmentos, tal como o segmento dos advogados que atuam exclusivamente com direito contratual. Ora, é um braço também do direito civil. Advogados que atuam exclusivamente com posse e propriedade, direito imobiliário, né? Esses advogados também estão aqui dentro do direito civil, porque o advogado imobiliarista, a bem da verdade, ele tem a base dele dentro do direito civil, ele está com o pé dentro do direito civil. Legal? Agora, o que eu recomendo? Qual é a proposta do nosso encontro hoje? Iniciação. Primeiros passos. Então, eu pressuponho que você que me assiste nesse momento não é um advogado experiente na área civil, a ponto de já ter o poder de se ultra especializar e dizer, olha, quer saber? O meu escritório cresceu tanto, eu tenho tantas oportunidades que agora eu vou me dar o luxo de concentrar a minha advocacia só em direito imobiliário ou só em direito contratual, por exemplo. Eu não vou fazer mais nada. Veja que você já está dentro do civil, escolhendo um nicho que você quer ficar. Só que isso não é o início da advocacia. Isso é uma advocacia consolidada, eu diria. E eu estou aqui para dar dica da advocacia inicial, aquela que você está começando. Legal? E aí eu recomendo que já é um gesto de bastante coragem você se intitular como advogado civilista, porque você já está renunciando áreas e, obviamente, mercados que também são igualmente rentáveis. Então, já que você está iniciando a carreira e se intitulando como um civilista, eu sugiro que inicialmente você seja um civilista clínico geral. O que eu quero dizer? Que você atue no segmento geral do direito civil. Então, eu recomendo que você faça direito do consumidor amplamente. Eu recomendo que você atue na área de responsabilidade civil, ações indenizatórias, inclusive aquelas com viés de direito médico e da saúde, que é atrelada à falha ou a desacerto de conduta da atividade da saúde. Você atue na área de propriedade, de posse, você atue com família, com sucessão. Veja, atuar na área de direito civil já é algo que te traz
uma especialização e te coloca dentro de inúmeros segmentos que você pode, digamos que você pode explorar. Isso é algo interessante para o exercício da sua advocacia civil, legal? Então eu recomendo que inicialmente você trabalhe como um civilista dentro do direito civil clínico geral. Muito bem, professor. O que mais o senhor pode falar sobre a iniciação desta advocacia? Gente, isso é muito importante. Cuidados na gestão dos clientes. E aqui eu já lanço uma pedra em um enorme vespeiro. Por que eu estou dizendo isso? Professor, você lança uma pedra num enorme vespeiro. Por uma razão muito simples. Eu vou entrar num tema delicado da minha abordagem agora, da minha aula, que é o existente preconceito social. A sociedade é hipócrita. A sociedade é preconceituosa. O que eu apenas lamento, mas é verdade. Por que eu digo isso? Porque o que eu vou falar agora, você não aprende na faculdade de Direito. Ah, mas eu estudei no Lar de São Francisco na USP. Pois é, talvez você não aprenda isso lá. Talvez nem o seu professor saiba isso. Com todo respeito. Por quê? Porque são coisas, expertises que você vai adquirindo na vida, na labuta. Eu costumo dizer que eu sou jovem, mas trabalho desde os 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu já estava no centro de São Paulo, com o envelope embaixo do braço, trabalhando de office boy. Então, eu costumo dizer que eu tenho razoável vivência, que eu acho que é importante isso também para que você tenha sucesso. Você conhecer a sociedade que você está inserido. Você ter, não como pressuposto necessário, mas se você teve a oportunidade, eu acho legal, trabalhar com esses empregos mais desqualificados, né? Porque isso te traz uma experiência de vida enorme. Eu estou aqui dizendo de coração aberto mesmo, já fiz de tudo nessa vida. E isso me agregou muito, muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque você nota um certo preconceito existente na sociedade. Quando você opta por exercer a advocacia, você tem que mirar um público. Quem você vai mirar? O seu cliente será a classe média baixa, ou você vai mirar na classe A e B, que as pessoas chamam de prime. Mas por que você está dizendo isso, professor? Porque as exigências são diferentes. As exigências são diferentes. E se você montar um escritório, linha prime, para atender classe média, você vai falir. Sabe por quê? Porque você vai assustar o seu cliente. Ele vai entender por uma linguagem visual que ele não tem como ter acesso a você. Você se torna uma pessoa e um escritório inacessível a esse cliente com poder aquisitivo menor. Se você montar um escritório popular, mais básico, para atender o Prime, você vai falir. Por quê? Porque esse público é exigente. E esse público não está disposto a ir em um escritório simples, porque eles vão imaginar, pelo menos alguns, né, não estou dizendo todos, que este advogado não tem condição de atendê-lo com a qualidade que ele merece. Puro preconceito, mas pode ser que isso aconteça. Então, primeira coisa que você tem que fazer é mirar o seu público. Ah, eu quero atuar na área civil, professor, e eu quero atuar na área civil numa região mais popular. Legal. Se você vai atuar na área civil, numa região mais popular, você tem que montar um escritório mais simples. Por quê? Para que o seu cliente se sinta recepcionado, se sinta acolhido no seu escritório. Porque ele vem de um ambiente de simplicidade. Legal? Então, isso vai fazer com que o seu escritório tenha potencial de crescimento. Não é uma receita exata, mas ela tem indícios de sucesso.
Quando o cliente entrar no seu escritório e ver que seu escritório é um lugar mais simples, que você como profissional, até isso, né, impacta, como você se veste, isso também vai impactar. Você como profissional está num casual, mas num esporte chique, não está com aquele terno todo recortado, fino, aquela gravata de seda, aquele gel lambendo o seu cabelo, o seu cliente vai falar, nossa, será que eu vou ter condição de contratar esse cliente? Porque, infelizmente, as pessoas julgam assim. Então, se você tiver com um padrão visual mais apto àquele escritório simples, o seu cliente, que é o seu público mais simples, vai se sentir em casa. E ele se sentindo em casa vai fazer com que você consiga projetar uma carteira grande, uma carteira boa. Legal? Olha que dica importante. Ah, professor, eu não quero explorar esta classe C, eu quero explorar a classe A e B mais Prime. O que o senhor recomenda? Primeiro, você vai ter que instalar seu escritório num ponto mais sofisticado, que é onde essas pessoas costumam frequentar. 2, você vai ter que investir em luxo, que é algo que se exige neste tipo de público. Então, lá vai o granito, lá vai o mármore, lá vai a tecnologia, lá vai a copeira, de preferência uniformizada, secretária que sabe se expressar muito bem, que domina a língua portuguesa, enfim. Eu vou te dizer que são ingredientes necessários para você ter sucesso explorando esta classe, digamos que A e B. E o que eu estou falando é tão verdade, que eu fazia um curso passado com os colegas em que eu falava da iniciação da advocacia bancária. E lá eu dizia, observem os bancos. E vou repetir aqui, observem os bancos. Percebam vocês como é necessário você saber distinguir o seu público. Quando você vai a uma agência bancária, se você for a uma agência bancária popular, o que você encontra lá? Você encontra uma porta giratória, aí você encontra um chão de piso de borracha, com fitas amarelas construindo os caminhos e desenhos escritos caixa, atendimento, gerente. Ah, mas deu sede. Se deu sede, você vai encontrar nessa agência provavelmente aqueles bebedouros que você aperta a água, ela esguicha para cima, você põe a boca e bebe, ou quando muito aqueles porta-copos com copinhos de plástico. Por que o banco faz isso? Porque esse público pede isso. Agora, este banco também quer explorar a classe A e B. E sabe que a classe A e B tem exigência que esse público não tem. E aí, o que o banco faz para atender este outro público? Ele monta a linha Prime, que é aquela agência sofisticada, que não tem porta giratória, tem um controle de objetos metálicos, mas de uma maneira diferente. O cliente entra e há uma entresala, um sofá confortável, ele senta, vem uma copeira perguntando se ele quer um café, uma água, e se pedir, vem na xicrinha personalizada ou no copo personalizado. Esse cliente não tem o caixa lá com fila, ele senta para conversar com o gerente. Por que isso? Porque são públicos distintos. Agora veja, isso é cobrado desse cliente. E ele está disposto a pagar. Agora o outro lá, o coitado, do classe média, que vai na agência de borracha, com chão, com faixa amarela, ele não tem nem condição de pagar isso, porque até essa conta, para você manter a conta que te dá acesso a essa agência, a tarifa mensal é altíssima. Então vejam que cada um dentro do seu mundo. A sociedade é assim, infelizmente. Infelizmente. Agora, se você não tiver essa visão e montar o seu escritório para atender um público e o seu escritório estiver configurado de uma maneira diversa, vai haver um choque de ideias e você está fadado a um insucesso. Escritório muito luxuoso para atender um público mais simples, espanta o cliente. Por quê? Porque esse cliente acha que você é inacessível a ele.
Escritório muito simples, para atender um público com um poder aquisitivo maior, esse público não entra no seu escritório. Por quê? Porque também vai achar que você não tem condição de atendê-lo com a qualidade que ele merece. Enfim, é um problema sério que precisa ser resolvido. Como você vai resolver? Primeiro, você tem que mirar um público. Se você mirar o público classe média, então vá por ali sabendo que você não vai explorar esse público classe A e B. Esse público classe média te exige um escritório com um padrão intermediário. Eu sugiro que você se vista para atender o seu cliente de uma forma mais casual, chique. Eu não estou dizendo para você atender seu cliente de bermuda, mas estou dizendo para você atendê-lo sem gravata, de preferência sem terno, uma camisa, para o seu cliente se sentir mais à vontade. Até o linguajar que você utiliza tem que ser um linguajar, digamos que, mais adequado a este público. Professor, eu quero mirar na classe A e B. Então, você vai ter que montar um escritório sofisticado, você vai ter que usar um terno bem recortado, um sapato bem lustrado, porque esse público exige isso, demanda isso. Legal? E aí você vai conseguir explorar. Professor, que é a parte mais difícil, eu quero explorar os dois públicos. Aqui há uma falha muito comum. Querer explorar os dois e acabar não ganhando nenhum e nenhum outro. Então, o que eu recomendo? Se você vai explorar os dois públicos, primeiro, você vai ter que ter um escritório com padrão intermediário. Não deve ser muito luxuoso para não espantar o público da classe média e também não deve ser muito simples para não espantar o público da classe A e B. Então tem que ser um padrão intermediário, que o seu cliente da A e B entre e diga, nossa, que escritório bacana. O escritório do doutor ou da doutora não é um luxo, mas é um escritório bem legal, gostei. E também que a classe média entre no seu escritório e diga, poxa, que escritório legal, eu tenho condição de ter acesso a esse advogado. Legal? Ou a essa advogada. Aí você consegue atender os dois públicos. Agora, cuidado. Com o quê? Com a gestão do cliente. Olha só, gente. Gestão dos clientes. Cuidado. Por quê? Gente, eu disse, eu não estou aqui para falar mentira para ninguém. É complicado. A sociedade é complicada demais. Eu digo que quanto mais eu conheço a sociedade, mais eu gosto do meu cachorrinho. Porque o meu cachorrinho, ele nutre pelo ser humano a essência, não o que ele veste ou quanto ele tem na carteira. Mas a sociedade é complicada. E eu também não quero que as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor me julguem errado, porque muitos desses que compõem esse público não são desse modo que eu estou dizendo, tá? Muitas pessoas não têm esse perfil. Conheço diversas que não têm esse perfil. Mas, enfim, como eu estou falando aqui para massa, para técnicas gerais, a dica vale. Se você vai atender os dois públicos, cuidado, porque assim, se você errar na gestão da agenda, você vai perder os dois. Vou te dar um exemplo. Você marca uma reunião no mesmo dia para aquele seu cliente bem simplesinho, que vai no seu escritório de chinelo, vai no seu escritório com uma roupa mais batida, que é um cliente bem simples. Você adora esse cliente, inclusive. Só que você marca a reunião dele no mesmo dia e próximo do horário daquele alto executivo mais sofisticado. Na hora que esse cara chega no seu escritório e ele senta no sofá ao lado desse cliente mais simples, se ele não falar nada, ele vai pensar, poxa, esse cara tem acesso ao mesmo advogado que eu? Veja que você vai perder esse cliente. Você vai perder. Por quê? Até na hora de cobrar um honorário, dependendo do quanto você cobrar, ele vai falar, quer dizer que para mim, você cobra esse valor. Aquele cliente que estava ali na entressala comigo, não ganhou na vida o que você está me cobrando de honorário para o meu caso, doutor. Se o cliente não falar isso, ele vai pensar. Então veja que não pega legal.
Então, o que eu recomendo que você faça dentro desta dinâmica? Eu recomendo que você construa uma lógica de agenda assim: nesse dia eu vou receber o meu público classe AB. Neste outro dia eu vou receber meu público mais simples, classe média, média baixa. Para quê? Por quê? Porque naturalmente são públicos diferentes, que têm culturas diferentes, valores diferentes e não se comunicam, mano. Infelizmente. E isso é importante até para a recepção do cliente. Porque no dia da agenda daquele seu público mais classe A e B, você põe aquele seu terno bem recortado, o seu sapato brilhante, enfim, você faz todo um estardalhaço para receber esse cliente. No dia do cliente mais simples, se você for assim, você vai assustá-lo, talvez. Então é melhor você ir com uma roupa mais adequada àquele público. Até o vocabulário tem que ser mais adequado àquele público. Isso são dicas para que você consiga atender os dois públicos, se esta for a sua pretensão. Legal? Então, um escritório intermediário que agrade os dois e nunca marque os dois, as duas realidades jurídicas do seu escritório no mesmo dia. Legal? Procure fazer essa gestão, que eu acho de suma importância. Cobrança de honorários. Isso aqui também é algo que sempre me perguntam. Professor, quanto eu cobro de honorário? Eu costumo dizer que é a pergunta mais difícil de se responder. É a mais complicada. Quanto eu cobro de honorário? Sabe por que essa pergunta é extremamente complicada? Porque cada um tem o seu valor. O que é bom para mim pode ser ruim para você. Às vezes eu te digo, cobra tanto, e você diga, nossa, ele cobra barato. Mas para mim é um valor ideal. Então, a resposta que eu te dou é, quanto você cobra? Aquilo que te deixa feliz. Aquilo que vai fazer você trabalhar com prazer para o seu cliente. Aquilo que faz com que você se sinta bem remunerado. E principalmente aquilo que seja suficiente a subsidiar o passivo do seu escritório e ainda lhe gere uma renda para que você possa manter o seu padrão de vida. Este é o honorário ideal. Eu costumo dizer que na advocacia é como na medicina. Você tem um médico que cobra R$100 a consulta, você tem um médico que cobra 500 e que cobra 1.000. E não quer dizer que o que cobra 1.000 é melhor do que o que cobra 100. Pode até ser que o médico que cobra 100 seja melhor do que o que cobra 1.000. É porque vivem em diferentes cenários. O que cobra 100, às vezes, vive melhor até do que o que cobra 1.000. Às vezes, o que cobra 1.000 tem um tempo menor para se dedicar à clínica. Então, ele atende um cliente só por dia, por isso que ele cobra 1.000. Porque como ele só tem um cliente, ele precisa cobrar caro para ele poder agregar valor ao trabalho dele. Pode ser que o outro que cobre R$100 atenda 10 pessoas ou 20 por dia. Veja, se ele atende 20 por dia cobrando 10, ele ganha 2.000. Ganha o dobro do que o outro que cobra 1.000. Para você ver que não tem nada a ver. Agora, eu tenho uma técnica que eu chamo de valor agregado. O que é o valor agregado? Cada um sabe o que põe dentro da sua geladeira, sabe o carro que tem, sabe as dívidas que tem, as responsabilidades, a quantidade de filhos, se estuda em escola pública, se estuda em escola particular, se tem escritório com sede própria ou não, se paga aluguel, quanto que é, qual é o condomínio, enfim. Percebam que a realidade de uma rua, de uma vizinhança, ela já é diferente. Como que eu posso dizer quanto você vai cobrar? Eu não sei como você vive. Para eu poder dizer o quanto você cobra, eu teria que fazer um trabalho de coaching com você. Ou seja, um trabalho de entrevista, conhecer a sua vida, conhecer qual é seu público, conhecer quais são os seus gastos fixos, conhecer qual é o padrão que você almeja. Aí eu consigo pôr um valor no seu honorário. Agora, como eu não conheço nada disso, você é que vai ter que fazer esse tubo de ensaio para poder precificar com qualidade o seu honorário, não eu. Mas quanto você cobra? Eu cobro aquilo que esta lição de casa me ensinou e que é suficiente para eu manter o meu escritório, suficiente para eu obter uma rentabilidade
e suficiente para eu viver com o padrão de vida que eu julgo digno. E aquilo que eu acho justo para eu dizer que eu tenho relativo sucesso na minha área. Legal? Muito bem. Então, aqui não existe, neste ponto do honorário, eu acho que essa dica até te ajuda, porque ela te dá um certo conforto, né? Não precisa cobrar o que o seu colega cobra. Aliás, pode ser que o seu colega tenha um padrão de vida diferente do seu. Pode ser que seu colega precise de 10 mil reais para viver com razoável qualidade e você precise apenas de 2, 3 mil. Ou pode ser que você precise de 30 mil, 40, 50 mil por mês. Não sei. Eu não sei com quem eu estou falando. Logo, você é que vai ter que precificar o honorário de acordo com a sua realidade, que é diferente da minha e do seu colega ou da sua colega que também simultaneamente acompanha esse nosso encontro vespertino. Legal? Muito bem, professor. Com isso, então, nós trabalhamos aqui o aspecto do honorário. Agora eu quero trabalhar com vocês um segundo template que também traz algumas ferramentas importantes dentro do que nós estamos aqui debatendo. Primeiro, quais temas são considerados básicos e que preciso dominar? Veja, eu falava com você para você fazer uma advocacia civil geral, inicialmente, né? Então, para a advocacia civil geral, você tem que dominar alguns temas que eu julgo como básicos, para você ser pelo menos um razoável advogado civilista. Quais são esses temas? Primeiro, responsabilidade civil, as ações indenizatórias, sejam as indenizatórias em razão de ilícitos civis previstos na lei ou em razão de ilícitos contratuais. Você tem que entender essa matéria porque ela demanda bastante. Direito contratual. Então, também há uma demanda legal por direito contratual. Elaboração de contrato, revisão de contrato, judicialização de contrato. Direito de família e sucessão. Também você tem que ter um razoável conhecimento, porque é uma área que demanda bastante. Aparece muita coisa atrelada a paternidade, alimento, guarda, divórcio, separação, inventário. Então, é uma área que você precisa conhecer. A área atrelada à posse e propriedade. Então, a questão relacionada às defesas possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, as questões atreladas à propriedade, registro, escritura, enfim, questão relacionada ao uso capião de bem imóvel. É importante que você domine essas áreas. Por quê? Porque isso tem uma grande demanda dentro do direito civil. Professor, como que eu faço, pelo amor de Deus, para dominar essas áreas? Porque veja que o senhor não tem nem tempo para falar disso hoje, nem essa a proposta. Gente, eu preciso vender meu peixe, né? Vai lá agora, procure uma consultora do Legal e garanta sua vaga para pós-graduação online. Você pode fazer do Brasil inteiro, de Direito Civil e Processo Civil. Pois lá você terá aulas comigo, eu sou o coordenador dessa pós, juntamente com o professor Durval e outros colegas que vêm prestigiar a qualidade docente da nossa pós-prática estratégica. Vai lá que é ali que você vai ter o domínio jurídico para empregar tudo isso que eu estou falando. E agora você percebe também que só ir lá não adianta nada, né? Porque lá, por exemplo, na parte de estudo do direito civil e processo civil, você não encontra resposta para a questão de traçar o perfil do cliente, montar o escritório, coisas que eu acabei de falar com você agora. Legal? Então, nós temos aqui os temas básicos. Dicas de montagem de escritório. Doutores, aqui eu já falei com vocês e aqui também, né? Ó, vestimenta, né? De acordo com o público que você vai explorar, você tem que tomar cuidado, então, com a vestimenta. E a montagem do escritório também, né? Você vai atender o quê? Prime, classe média ou mix, os dois. Então, tudo depende. Agora, eu gostaria de utilizar esses minutos finais do nosso encontro de hoje para falar desse tema que eu acho legal também,
que é o cartão de visita. Cartão de visita é como sorriso. Se for bonito, você ganhou, não é isso? Então, se você tiver um sorriso bonito, você ganhou um namorado. Se você tiver um sorriso bonito como homem, você ganhou a namorada ou o namorado, né? Tanto faz. E o cartão é a mesma coisa. Se ele for bonito, você ganha o cliente. Agora, é óbvio que falar de cartão é algo muito pessoal também. Eu vou dizer a vocês parâmetros que eu julgo como importantes para que o seu cartão seja um cartão de sucesso. Primeiro, eu não acho legal ficar colocando no cartão especialidades ou áreas de atuação se você não tem. Por quê? Porque isso enfraquece a energia do seu potencial. Eu já recebi cartão de advogado que está lá assim, advocacia. Aí está lá assim, previdenciária, civil, consumidor, tributário e criminal. E trabalhista, por exemplo. Fala, meu Deus. Salvo ser esse profissional que trabalha ou ele é proprietário de um escritório full service, que é aquilo que a gente fala que atende tudo, você acabou de enterrar a sua visita. Porque o cliente vai pegar e falar, não, peraí, quem faz tudo não faz nada. Esse cara é o quê? Ele faz previdenciário? Veja, não dá para ser bom em tudo. Então, se você faz tudo isso, não coloque no seu cartão nada. Ponha lá a advocacia ou o nome do seu escritório, fulano de tal, ou ABSP, ou AB, o código do seu estado, e somente isso, o F, né, da unidade federativa do seu estado, o seu endereço com os dados básicos e é o suficiente. Outra coisa, a advocacia é uma atividade intelectual que tem que vender algo mais sóbrio. Então, aquele cartão menos colorido, mais sóbrio, ele é mais convidativo a demonstrar que você é um advogado ou uma advogada técnica ou técnico mais sereno. Legal? Então, essas são as dicas. Agora, ajuda bastante se você puder se intitular como especialista. Então, você pode colocar lá assim, fulano de tal, advogado especializado na área civil, por exemplo. E aí, seu cliente vai até questionar o que é a área civil. Aí você vai dizer, a área civil é a área que atua com família, sucessão, direito contratual, direito imobiliário, direito do consumidor. Mas veja, eu não faço penal, eu não faço tributário, eu não faço trabalhista, eu não faço previdenciário. O seu cliente vai falar, nossa, ele se especializou, ou seja, ele é muito bom naquilo que ele se propõe. Até vende, né? Agora, desde que você tenha peito para admitir que você está disposto a renunciar o resto, né? Perdendo clientes, é óbvio, e aí isso é uma boa estratégia de marketing. Agora, do contrário, se você faz tudo, é melhor não colocar lá no cartão. Por quê? Porque eu não acho legal. Desenhos, salvo se for o logo, né, do seu escritório, eu também não acho legal os negócios de ficar colocando balança, cavalo, deusa da justiça, enfim, eu acho que isso compromete um pouco a necessidade de sobriedade do cartão, serenidade do cartão. Legal? Mas nada contra quem coloca, pelo amor de Deus, é o que eu disse, cartão é uma coisa muito particular, muito pessoal. E é isso, meus amigos. Eu acho que com essas dicas você consegue ter relativo sucesso na sua advocacia. Agora perceba que nós falamos aqui por 45 minutos aproximadamente, em nenhum momento eu falei de direito civil ou de processo civil ou de direito do consumidor. Por quê? Porque isso você aprende na faculdade, isso você aprende em pós-graduação corriqueira. Agora, tudo que eu falei aqui, talvez você não aprenda. Por quê? Porque muitos que sabem não estão dispostos a ensinar, com medo de formar concorrentes, e eu não tenho medo de concorrente, porque eu acho que quanto mais pessoas habilitadas e qualificadas, melhor, porque a gente eleva o nível do debate, eleva o nível da categoria, e isso também acaba, de certa maneira, colaborando por uma melhor visão do advogado e da advogada dentro da sociedade brasileira.
Legal? Eu quero aqui desejar enorme sucesso a você, advogado, a você, advogada que me assistiram, e quero dizer que foi, para mim, um enorme prazer falar com todos vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, seja num curso de extensão ou na nossa pós-graduação, que, aliás, teremos início em breve, e eu peço gentilmente que você venha para o time de sucesso e garanta sua vaga para esta pós e se prepare para adentrar na advocacia de alta performance, advocacia de sucesso. Um grande beijo, muito obrigado pelo carinho.